Oi, hoje eu vou contar quem sou eu e um pouquinho sobre a minha história. Rápida introdução aqui, Daniele Ventura, muitos me conhecem como Dani Ventura, tenho 29 anos, geminiana, nasci e cresci em São Paulo, minha mãe é brasileira, meu pai é italiano. E por esse motivo eu já desde pequena fui muito acostumada numa cultura um pouco mais diferente, ouvindo pessoas falarem outras línguas e já comecei a ter um gostinho maior sobre viagens. Mas não foi mesmo até eu chegar no Canadá com 14 anos que foi quando eu realmente resolvi que o meu propósito maior seria relacionado com viagens. Eu vou contar aqui uma história pra vocês que eu considero a história onde tudo começou com essa minha vontade louca de viajar. E acho que ali é um bom marco pra eu começar a contar esse quem sou eu, iniciando dali, porque foi realmente ali onde nasceu um sonho. Com 14 anos eu fiz uma viagem pro Canadá, foi a minha primeira viagem internacional. Se eu não me engano, foi até a minha primeira viagem de avião. E era pra eu ir com uma amiga, ela acabou desistindo, eu fui sozinha, mas na verdade eu não fiquei sozinha, né? Porque a gente foi com um grupo grande do colégio. Na verdade, essa empresa de intercâmbio tinha uma parceria com o colégio que eu estudava e com outros colégios também. Então foi um grupo bem misto, bem variado. E eu resolvi ir mesmo assim fazer esse intercâmbio e passar 30 dias em Toronto durante as minhas férias de julho. E ali eu já percebi que alguma coisa iria acontecer relacionada à viagem, porque foi realmente uma transformação, foi uma experiência muito legal pra mim, tanto de viajar sozinha, como de aprender uma nova língua, quanto de saber realmente o que é que estava acontecendo, sabe? Foi um momento assim de ver uma janela com outros olhos, né? Diferente de você estar sempre no mesmo lugar, de repente você vai pra uma cultura nova, outro país, sozinha, controlando suas finanças, esse tipo de coisa. Então foi todo um mix que me ajudou a tomar essa decisão. Decisão essa que é naquele momento que eu lembro até hoje, quando eu estava prestes a embarcar de volta desse mini intercâmbio, eu liguei pra minha mãe falando que eu não queria voltar, que eu ia falar que eu perdi meu passaporte, eu ia falar que eu ia fugir, eu ia dar um jeito de não voltar, porque eu queria continuar viajando. E eu falei, é esse o sonho da minha vida, eu quero conhecer todos os países do mundo. E quando eu falo todos, gente, é todos mesmo, tá? Na minha lista tem 203 países e eu quero conhecer todos. Só que o mais bonito disso tudo é que é um sonho que eu tenho a honra de falar que aos 14 anos eu já sabia qual seria o sonho da minha vida. Porque eu não queria que fosse um sonho que eu realizasse ele rápido, sabe? Eu batalhasse e realizasse e o que seria depois? Eu ia, na verdade, tá mais focada no destino do que na jornada, se eu tivesse um sonho muito pontual. Então isso é lindo, porque eu tenho a oportunidade de viver o meu sonho todos os dias. Gravando esse vídeo aqui pra vocês, eu tô vivendo o meu sonho. Então, realmente, é muito lindo isso, de poder ter um sonho que você enxerga que é a jornada que vai contar e não o destino. Então eu vou viver a jornada da minha vida inteira, vivendo o meu sonho. Porque eu não tenho pressa, eu não preciso fazer isso em 1 ano, em 2. Eu quero que durante o trajeto da minha vida eu seja capaz de conhecer os 203 países que eu quero conhecer. E tem um famoso ditado, né, que fala, não tenha pressa, mas não perca tempo. E baseado nisso foi que eu decidi tomar a minha decisão também para ir no sabático, mas isso é outra história, eu vou contar mais pra frente. Vamos voltar aqui pros meus 14 anos, lá em 2004, quando eu tava indo pro Canadá. Após essa primeira experiência fora, eu voltei de viagem e voltei pro colegial. E eu sabia que eu queria continuar estudando. Eu sempre fui muito CDF, eu sempre gostei de estudar, eu sempre fui apaixonada por línguas e por me comunicar. E quando eu fui pro Canadá, eu não tinha nada de inglês, ele era zero, assim, era bem básico. Então quando eu voltei eu falei, eu preciso continuar estudando, então eu comecei a ler livro, eu comecei a ouvir música, eu fiz umas aulas assim em escola de bairro mesmo, mas eu precisava de mais e eu queria aprender a língua, porque eu sabia que ia ser muito importante pra mim. Então o que eu fiz? Só pra colocar todo mundo aqui na mesma página. Eu não sou rica nem milionária, eu não venho de família extremamente rica e nem sou herdeira nem nada do tipo, eu sou extremamente focada e foco minha atenção e minha energia para as coisas que eu realmente quero. E eu acho que é por isso que as coisas acontecem e chegam na minha vida. Além de tudo, eu também sou muito grata a tudo. E eu acho que gratidão é o melhor sentimento e forma de mente, de pensamento que a gente pode ter para que as coisas aconteçam na nossa vida. Então, naquela época, eu fui bem racional, na verdade. Eu fiz uma planilha para convencer os meus pais a me darem essa viagem
que eu gostaria de fazer já voltando do Canadá. Eu falei, eu preciso fazer outra, não vai dar pra ficar sem, eu quero continuar fazendo intercâmbio, eu quero aprender inglês. Mas como eu falei, eu não trabalhava na época, eu tinha 15 anos, eu teria que convencer meus pais a me pagarem mais uma viagem. Então, a primeira, né, do Canadá já tinha sido de presente, tudo bem, agora a próxima não ia ter desculpa. Então eu fiz uma planilha e eu avaliei todos os gastos que eles tinham comigo quando eu tava aqui ainda no colégio. Então a mensalidade do colégio, as coisas que eu precisava comprar, quanto que eu gastava até de luz, sabe? Enfim, tudo que eu gastava ali, que eu achava que eu gastava num mês, eu fiz essa planilha e eu comparei com outra planilha que seria a planilha minha de gastos no intercâmbio. Então, o pessoal do intercâmbio dessa mesma agência sempre fazia parceria lá no colégio, e aí eu fui numa palestra deles e fiz várias perguntas. Quanto que custaria para fazer outro intercâmbio? Como que funciona? Eu queria uma coisa mais longa, não dava para ser um mês, tinha que ser 6, 7 pelo menos. E aí eu coletei todas as informações para poder apresentar essa planilha, esse projeto de viagem para os meus pais, para eles aprovarem. E graças a Deus eles aprovaram. Eu mostrei que o intercâmbio que eu ia fazer iria custar um pouquinho mais caro do que os gastos que eles já tinham comigo aqui em São Paulo, só que no final das contas a filha deles ia falar em inglês fluente, e isso ia ser muito importante. Então até hoje eu sou muito grata, porque nessa altura do campeonato eu já estava falando português, claro, inglês fluente quando eu voltei do intercâmbio, e também já sabia um pouco mais de italiano por conta da família do meu pai. Então isso é uma coisa fantástica e é uma coisa que nunca ninguém vai poder tirar de mim, inclusive de você. Qualquer tipo de conhecimento que você tem na sua vida, de curso, de estudo, de línguas, seja o que for, nunca ninguém vai poder tirar de você. Então provavelmente é um dos bens mais valiosos que você tem. Invista em você mesmo para esse tipo de coisa. Mas deixa eu voltar aqui para a história, senão eu vou falando que eu gosto de falar. Esse intercâmbio que eu queria fazer, eu queria voltar para o Canadá, mas eu reparei que seria muito caro, tá? Seria muito mais caro do que a gente poderia pagar. E por que isso? Porque no Canadá eu teria que cobrir os gastos da escola, eu teria que cobrir os gastos dos host parents, porque eles são pagos para isso. Então, ia acabar saindo uma viagem 4 vezes mais cara do que foi a minha, no caso, que eu fui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, pelo contrário, eu descobri que os host parents, eles são uma espécie de voluntários, porque eles não recebem, então o custo já cai pela metade. E eu falei, tudo bem, já conheci o Canadá, vamos agora para outro país, e fui para os Estados Unidos. A agência acabou me colocando no Texas, não foi eu que escolhi, só que foi muito bom porque eu fui morar numa cidadezinha tão pequena, mas tão pequena que não tinha absolutamente ninguém lá que falasse outra língua que não inglês. Com muitos amigos intercambistas que eu conversei, eles encontravam outros brasileiros, até mesmo na high school que eles iam, e acabava conversando em inglês, e isso atrapalhou o aprendizado deles, mas pra mim não, eu tive que me virar na marra, porque ali era ou inglês ou mímica. Então com o tempo eu fui aprendendo, eu já sabia um pouquinho melhor, mas eu sinto que com 3 meses, em 3 meses deu um estalo assim, eu comecei realmente a falar, e foi muito bom. Como eu fiquei no Texas, lá eu conheci bastante gente do México também, né? Porque alguns mexicanos ali é muito próximo, então tive contato já com uma outra cultura que eu fiquei um pouco mais interessada. E no caso da minha host family, eles recebiam os intercambiários porque eles não podiam ter filhos, né? Eles tinham um problema lá de saúde que não poderiam ter filhos, então eles recebiam constantemente pessoas de outros países. E enquanto eu tava lá, eu fiquei com uma host sister da Alemanha, depois ela foi embora e veio uma da China, ou seja, foi um intercâmbio 3 em 1, porque eu tive esse contato, né, com outra língua, e eu ficava maravilhada, eu falava, meu Deus do céu, olha essa menina, ela é do outro lado do mundo, Alemanha, não sei de nada, e eu ficava curiosa, queria saber um pouco mais, a mesma coisa da China. Então foi muito, muito legal, a experiência foi enriquecedora, eu voltei outra pessoa, voltei muito mais preparada para tudo, e eu não me arrependi em nenhum momento. Foi o momento perfeito para eu fazer isso antes de começar, né, a ir pro mercado de trabalho, começar a fazer faculdade, esse tipo de coisa, que seria agora então o capítulo 2 dessa história toda. Bom, durante toda a minha estadia aí no colegial, né, desde quando eu era pequenininha, eu pratiquei ginástica rítmica. Não sei se vocês sabem o que é, aquela dança maravilhosa com bola, com arco, com massa, com fita, sabe? É uma dança, uma ginástica com dança, e eu pratiquei isso por 14 anos. Então desde pequenininha eu já fui muito focada nos esportes, e na época eu acho que foi até uma coisa assim que me forçou muito a manter um foco que eu tenho hoje, sabe? De
de saber trabalhar em conjunto, porque a gente trabalhava como um time, como uma equipe, as competições eram individuais e em grupo, mas a gente trabalhava como uma equipe, em manter essa disciplina, sabe, que eu carrego até hoje comigo. Eu me considero uma pessoa muito disciplinada, o comprometimento, sabe, a garra, isso tudo foi uma coisa que praticar ginástica rítmica por 14 anos me proporcionou até hoje, que eu aplico agora, no caso, para o trabalho e para minha vida. Então é legal ver como as experiências que a gente tem no decorrer da vida, elas realmente moldam, né, o que a gente vai precisar para o futuro, porque quem diria que esses 14 anos de ginástica rítmica, eles seriam ótimos ali para aquele momento, mas eles também me dariam exatamente ali a fórmula necessária para eu conseguir aplicar no meu negócio próprio ou no futuro, quando as adversidades aparecessem, poder ter força de vontade e perseverança, que era uma coisa que a gente tinha muito como equipe. Então eu passei a minha infância, assim, muito tempo nas competições e nos treinamentos. Tinha época até que eu tinha que retirar uma licença do colégio e eu não ia estudar porque eu precisava treinar. A gente treinava o dia inteiro, todos os dias, inclusive de sábado e domingo, quando era perto das competições. E é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu amo dançar. Eu tive que parar, eu tive que me aposentar, porque as ginastas se aposentam cedo mesmo, o corpo não acompanha, a não ser que depois você continue treinando só por hobby mesmo. Mas aí outras coisas da vida vieram, né, outras responsabilidades, e eu acabei parando, mas foi um momento, assim, muito especial na minha vida, por isso que eu tô comentando ele aqui hoje. Bom, terminado o colegial, eu já entrei direto na faculdade. Eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu fiz gestão de negócios, foram 4 anos de estudo, e até então eu acabei não viajando, assim, eu fiz a minha primeira viagem para o Canadá, depois eu fiz esse intercâmbio de 7 meses para os Estados Unidos e depois eu entrei na faculdade e não viajei, pelo menos aí os primeiros 3 anos da faculdade. Como eu falei, eu sou muito CDF, gostava de estudar, então eu me dediquei totalmente aos estudos e a aprender e fazer os projetos e tudo mais que eu precisava. Nos primeiros 2 anos de faculdade eu continuei treinando, tá, ginástica rítmica, então a minha vida era faculdade e treino. E depois, como eu falei, as responsabilidades vieram e eu na época não trabalhava, mas eu tive que começar a trabalhar. Então no 3º ano de faculdade eu aposentei da ginástica rítmica, porque eu falei que eu ia começar a trabalhar em janeiro daquele ano. Eu já não estava mais treinando, e em maio eu entrei na Red Bull, que foi a melhor coisa, a melhor empresa que eu poderia ter trabalhado. Foi realmente, assim, uma pós-graduação, um PhD em marketing, vendas, networking, comunicação interpessoal com pessoas, pensamento estratégico, desenvolvimento de projetos, marketing, branding, tudo que vocês podem imaginar. Realmente foi uma das melhores e mais outra fase enriquecedora da minha vida, que foi trabalhar na Red Bull. Eu entrei lá como Wings Team, que é o que a gente chama de time de asas, aquelas meninas que dirigem um Mini Cooper e fazem sampling de produto pela cidade. Não tem nada a ver com distribuir latinha de Red Bull em porta de balada, muito pelo contrário, a gente não fazia isso, era proibido. A gente focava muito em ocasiões de consumo diurnas, como em esportes, em trabalho, para instruir o consumidor. Era um trabalho muito legal, muito criativo, muito ativo, e foi bem bacana porque era part-time, então eu conseguia ainda no 3º ano de faculdade ficar trabalhando nele, mas também dar conta dos projetos da faculdade. Então foi uma fase muito legal e eu aprendi também a trabalhar em equipe, aplicando de novo aquilo que eu aprendi no esporte para esse meu primeiro trabalho, porque a gente trabalhava em dupla. E uma coisa muito curiosa, gente, desde pequena eu gostava muito do carro New Beetle, né, que vocês devem conhecer. Inclusive tem um quadro ali que eu estou olhando pra ele, que é de um New Beetle da Red Bull. E toda vez eu era pequena, eu andava na rua, eu vi um New Beetle e eu falava assim, esse vai ser meu futuro carro, esse vai ser meu futuro carro. Era uma materialização, tão direta e tão certeira, eu olhava e falava, esse vai ser meu futuro carro. E aí depois, com o tempo, eu comecei a gostar muito de Mini Cooper, e eu falava, nossa, eu quero ter um Mini Cooper, eu quero ter um Mini Cooper. E aí eu olhava o Mini Cooper na rua e eu falava, esse vai ser meu carro, esse vai ser meu carro, esse vai ser meu carro. E de tanto que eu falar que ia ser meu carro, ambos realmente foram os meus carros, porque eu dirigia o New Beetle e eu dirigia o Mini Cooper pela cidade toda. E você vê o poder que tem de você realmente querer uma coisa e focar sua energia e atenção naquilo, e essa coisa se transformar em realidade. Então, não só aqueles carros foram meus, mas vieram ainda com um trabalho lindo e salário e o início de uma carreira muito boa no mercado de trabalho.
Depois disso, eu acabei sendo promovida e eu parei de trabalhar no campo, eu fui trabalhar no escritório como Wings Team Leader, que seria a líder desse grupo de meninas. Eram 18 meninas no time de São Paulo e precisava de alguém para liderar, controlar as metas, fazer todo o processo de auditoria que fui eu mesma que criei, controlar os projetos especiais, fazer os pedidos, e, enfim, reportar os nossos números para o time nacional e tudo mais. Então foi uma outra fase também onde eu aprendi bastante coisa. Foi meu segundo ano de Red Bull, na verdade segundo e terceiro, porque eu fiquei 2 anos nessa vaga, trabalhando no time local aqui de São Paulo, mas reportando para o time nacional. E eu comecei a fazer algumas viagens, porque o salário começou a entrar e eu comecei a fazer viagens assim, mais esporádicas, até mesmo pela empresa, mas quando eu tive férias foi quando eu comecei a fazer as minhas viagens, meus mochilões pela Europa. Bem custo baixo, bem low budget, mas fiz mesmo assim. E acho que o que vale ressaltar aqui é que, gente, desde o meu primeiro dia de Red Bull, que foi no dia 20 de maio de 2016, eu guardei o meu salário. Eu usava o que eu precisava e eu guardava o meu salário. Porque depois eu não quero no final do vídeo todo mundo falando: ah, como é que você viajou tanto dinheiro, como que você fez? Cara, foram 6 anos de trabalho árduo numa empresa em que eu trabalhei muito e eu guardei meu dinheiro todos os meses. É isso, tá? Não tem outra mágica. Foi isso que aconteceu. Esses 2 anos que eu fiquei nessa posição, eu comecei a viajar bastante, eu comecei a fazer umas viagens sozinha, eu tirava férias. Eu lembro que eu fui fazer uma viagem de mochilão pra Europa, e aí, engraçado que assim, quando eu tive a oportunidade de fazer as férias, eu não pensei 2 vezes em comprar minha passagem e ir pra Europa e viajar sozinha. Porque acontece muito assim que as pessoas falam: nossa, mas eu quero viajar, mas eu não vou sozinha. Gente, isso nunca nem passou na minha cabeça. Esse medo nem chegou a ser cogitado. Porque quando eu falei, quero viajar, tenho dinheiro, tenho férias, eu compro a passagem e viajo. Eu não preciso de ninguém para fazer isso comigo, né? Eu não enxerguei isso como um problema. E eu realmente fui, assim, uma página em branco viajar. Foi a minha primeira viagem realmente totalmente sozinha, que deu super certo e foi muito bacana. E, enfim, a partir dessas outras vieram, eu tava sempre viajando de férias e viajando mais frequentemente e ali ticando, né, os meus países da minha lista pro meu sonho virar realidade. Tem gente que fala: ai, mas você conta países que você vai. Eu não conto países. Sim, eu conto países, gente, eu conto países, porque quando o sonho da sua vida é conhecer todos, você tem que contar pra saber quantos que você já visitou, não é mesmo? Então eu conto, mas eu não tiro todos da minha lista. Por exemplo, tem vários países que eu preciso voltar e que eu já fui. México é um deles, Estados Unidos, Canadá, principalmente os países muito grandes, porque eu gosto de conhecer diferentes cidades. Eu não gosto de conhecer só um país, passar ali em conexão no voo e falar que eu visitei. Isso não é visitar pra mim. Isso não entra no pente fino da minha lista lá pra eu poder bater o meu próprio recorde de viajar o máximo de países. Então, realmente eu tenho que experienciar a cultura, eu tenho que viver alguma coisa ali, eu tenho que no mínimo dormir no país, né? Eu tenho que conversar com os locais, eu tenho que entender o que tá acontecendo. Então tem países que eu fui só de conexão, eu nem considero, e tem países que eu fiquei muito pouco, um dia só, eu também não considero, e tem países que eu fui, passei 15, 20 dias, como foi o caso do México, mas pra mim eu tenho que voltar pra lá. Não dá pra eu simplesmente tirar, porque o México é um país gigantesco e tem muita coisa que eu ainda quero ver lá. Bom, vocês estão vendo como eu gosto de falar, né? Mas vamos voltar aqui de novo lá pra Red Bull. Eu até agora já contei minha jornada de 3 anos dentro da empresa, faltam os últimos 3, que foi quando eu recebi uma outra promoção para trabalhar com o Head Coach da América Latina no time Latam, né? No time da América Latina. Então eu saí do time nacional, do time local, que reportava para o nacional, e eu fui trabalhar no time da América Latina, que reportava para o headquarter, que ficava na Áustria. E eu me considero muito sortuda, porque desde o primeiro dia de Red Bull eu já tive chefes totalmente inspiradores e motivadores, pessoas que eram maravilhosas de estar ao lado, de trabalhar ali do lado o tempo todo, e isso, assim, é uma gratidão enorme que eu tenho, porque tudo que essas pessoas me ensinaram me moldaram em quem eu sou hoje em questão de negócios. Então foram realmente, assim, pessoas que eu guardo com muito carinho.
Quando eu fui pro time da América Latina, eu comecei a ter mais contato ainda com pessoas de fora, porque o time inteiro era um time estrangeiro, e eu passei 3 anos trabalhando como defensive line, cuidando de novos projetos, cuidando da agenda do head coach, sendo o braço direito dele, cuidando de reuniões, organização de eventos, de marketing, de vendas, muita viagem, muita pesquisa de campo. E como o nosso escritório da América Latina era em São Paulo, mas a gente trabalhava com outros escritórios, no México, no Peru, na Argentina, no Chile, no Panamá, eu acabei visitando todos esses países a trabalho. Então eu ia realmente a trabalho, fazer um treinamento para algumas pessoas, ou receber treinamento de outras pessoas, fazer reunião, fazer pesquisa de campo, seja o que fosse. Então eu comecei a viajar cada vez mais e mais. Tudo a trabalho. E aí eu sempre dava um jeitinho, né, de ou chegar uns 2 dias antes, ou ir embora uns 2 dias depois, trabalhar o quanto que eu precisasse, mas talvez pegar o fim de semana pra aproveitar, esse tipo de coisa. Então isso foi uma coisa que já começou a completar ainda mais o meu sonho em paralelo, trabalhando para uma empresa magnífica, fantástica, que eu vivia aquela cultura da empresa realmente assim no sangue, sabe? Eu era a mais alta consumidora e defensora da marca e da empresa, e eu tava realmente muito feliz no meu trabalho e com tudo que estava acontecendo. E o foco assim da minha vida era, apesar de saber que o sonho da minha vida era conhecer todos os países do mundo, ainda é, mas o meu foco era de ser uma businesswoman. Eu queria ser gerente de marketing, eu queria ser dona do meu próprio nariz, eu queria ser independente, eu queria ser financeiramente independente, eu queria ter um time, eu queria trabalhar e crescer junto com a empresa. Era isso que eu queria, era isso que eu tinha um foco. Então, olha como as coisas mudam, né? As coisas mudam porque quando eu entrei na Red Bull, eu tive o meu primeiro chefe e eu lembro que eu ouvi dele a palavra sabático. E eu não sabia o que era. Na verdade eu sabia, mas eu achava que era uma coisa que na verdade é outra. Porque pra mim, sabático era uma coisa que só quem era um gerente de alto calão de alguma empresa poderia fazer, que seria um ano fora para a pessoa ficar mais criativa, oxigenar as ideias e voltar com projetos novos para o mesmo cargo ou para um cargo melhor, e a empresa que essa pessoa trabalha ia pagar esse ano sabático para ela. Então essa era a ideia que eu tinha de ano sabático, e não que qualquer pessoa pode fazer, tanto é que eu fiz, você pode fazer com qualquer verba a qualquer momento da vida. Então era essa a ideia que eu tinha de sabático, e olha o que realmente um sabático é, né? Se você não sabe o que é um sabático, dá uma olhada aqui nesse vídeo que a gente tem, que fala certinho, explica pra você o que é um sabático. E aí foi no final de 2014 para 2015 que eu e minha melhor amiga fomos passar o ano novo em Paraty, e eu conheci um casal que tinha acabado de voltar de viagem 6 meses na Ásia. E eu fiquei, nossa, vocês passaram 6 meses na Ásia? Me fala mais sobre isso. A chave começou a virar e eu falei, eu acho que isso é pra mim, eu acho que eu tenho que fazer isso agora, e se eu não fizer eu vou me arrepender depois. Eu acho que realmente foi uma intervenção divina, assim, naquele momento, porque como eu falei, eu tava muito focada em ser a businesswoman que eu queria ser, e dar um corte desse jeito, né, na carreira em ascensão, seria um ato de grande coragem. Mas eu sabia do comprometimento e do voto de confiança que eu coloquei em mim e no meu sonho lá quando eu tinha 14 anos, que era conhecer todos os países do mundo, e eu falei, se eu não fizer isso agora, eu vou fazer quando? Afinal de contas, é o sonho da minha vida. Por que eu estou investindo meu tempo, dinheiro e energia? Por mais que seja uma coisa que eu amo, que é trabalhar na Red Bull, mas não é o meu cerne, não é o meu embrionário, aquilo que eu falei no começo do vídeo. Eu queria que fosse um sonho muito intrínseco, muito embrionário, uma coisa muito minha. E eu já tenho ele, né, que é o mais difícil, é descobrir o que é, por que eu não estava fazendo nada em relação a isso. Então a ideia surgiu, e não foi da noite pro dia, porque como eu falei, eu tava muito feliz no meu trabalho, eu tava muito feliz com a minha carreira, com os meus chefes. Eu ia trabalhar segunda-feira feliz pro escritório, e eu voltava sexta-feira falando, putz, eu vou ter 2 dias agora que eu não vou trabalhar, sabe? Até mesmo porque eu trabalhava no fim de semana também, então não tinha muito disso. Mas eu sabia que tava na hora de fazer alguma coisa. Então o que eu fiz foi, isso foi no final do ano, né, na virada do ano, logo em janeiro eu fui conversar com o meu chefe, e eu falei pra ele, cara, o que você acha se eu for viajar o mundo? O que você acha se eu tirar um ano sabático? E ele falou, Dani, você tem que ir, porque se você não for, você vai se arrepender e você não vai conseguir fazer isso lá na frente. Você tá realizando o sonho de muita gente aqui dentro que queria ter feito e que queria ter tido a coragem que você tá tendo agora. Daí eu falei, nossa, eu acho que é isso, então eu preciso focar realmente mais, porque começou com uma ideia bem pequena e ela já estava começando a tomar forma.
Bom, isso foi janeiro, o nosso papo. Em fevereiro eu ia fazer um mochilão de 40 dias pela América do Sul. Nossa, eu tenho 40 dias? Quantos dias de férias? Eu sou dia 30 também, gente, como todo mundo. Só que eu emendei meu carnaval, porque eu não ligava pra carnaval, eu não ia gastar meu dinheiro em carnaval, eu ia gastar meu dinheiro em viagem. E eu emendei o carnaval e tirei meus 30 dias. Então eu fui, fiquei quase 40, um pouco mais de 40 viajando a América do Sul, fiz um mochilão fantástico de Argentina, Chile, Bolívia, Peru, passei por toda a Patagônia, fiz trilha, foi muito legal. E eu fui com uma missão, de todos os dias me fazer uma pergunta. Eu gostaria de viver isso que eu tô vivendo hoje por um ano na minha vida? É essa vida que eu quero ter pra mim? Porque na época o meu sabático ia ser de um ano, né, na minha cabeça. E a resposta de 39 dias dos 40 foi que sim, que eu queria aquilo pra minha vida e que eu ia conseguir fazer aquilo acontecer. E que era aquilo que eu queria e que eu ia estar feliz de estar vivendo daquele jeito. Só teve um dia que eu falei que não, que eu queria voltar pra casa porque eu não aguentava mais. Então eu acho que de 39 para 1, né, versus 1, eu acho que foi uma conta inteligente saber que realmente eu queria aquilo pra mim. Eu voltei de viagem e já avisei meu chefe, dando um aviso prévio aí de quase um ano, falando que no próximo janeiro eu iria sair. Eu queimei uma ponte muito grande, só que eu sabia que naquele ano específico ia ter muita viagem acontecendo com a Red Bull, eu ia ter muitos projetos lindos para entregar que eu já havia me comprometido, eu precisaria treinar uma pessoa para colocar no meu lugar porque não era uma tarefa fácil, então eu sabia que eu não ia sair de um dia para o outro e eu queria organizar minhas finanças, fazer as coisas com calma, juntar mais dinheiro, analisar. Gente, na época eu não tinha referência nenhuma, eu não conhecia nenhuma pessoa que fez um sabático. Eu tive que aprender tudo sozinha, tudo na raça. Se tivesse um curso que me ensinasse, por isso que hoje a gente tem justamente o curso, porque foi pensando nisso. Porque na época eu lembro, eu falava, meu Deus do céu, se tivesse um curso, se tivesse uma pessoa que pudesse falar, que ia me ensinar tudo, do começo até o final, eu acho que eu pagava, porque só o tempo que ia me economizar ia valer muito. E como eu tava trabalhando muito, eu não tinha esse tempo, né? Então eu vivia na ansiedade, porque o tempo que eu tinha livre era pra planejar o sabático, então eu tava trabalhando, enfim. Eu planejei tudo sozinha e eu fui aprender na raça, né? Eu fui aprender dando a cara a tapa, eu fui aprender na estrada, a jornada que foi me ensinar, porque muita coisa eu achei que eu tava sabendo 100% e eu só fui saber que eu tava errada quando eu fui chegar na estrada e tive que pagar pra ver, literalmente pagar, tirar do bolso mesmo, pra arcar com os meus erros. Mas hoje eu aprendi e isso hoje pra mim eu tiro de letra, tanto é que é o nosso trabalho, né? Ensinar as pessoas a viajarem mais, melhor, com mais tempo. Voltando então à história, eu passei aquele ano, entreguei os meus projetos que eu tinha me comprometido, sabia que eu já ia sair no começo do ano seguinte, então eu aproveitei ainda mais cada segundo, cada viagem, cada pessoa, cada aprendizado. Foi muito maravilhoso, foi um ano de correria, mas foi bem legal. E aí, o que aconteceu? Veio a aprovação, porque não vai ser fácil assim, gente. Na vida, quando você quer muito uma coisa e o universo te dá, logo em seguida ele te dá uma outra coisa pra ter certeza se aquela coisa que você queria mesmo, entendeu? É aprovação. Sempre teve uma vaga na Red Bull que eu tava muito de olho em trabalhar, que era no marketing do Nacional, e eu já tava namorando ela, porque eu já tava há quase 3 anos nessa última vaga, né, que eu tinha comentado na América Latina. E eu falava, bom, se eu não fizer essa viagem, no próximo ano eu preciso dar mais um passo aqui dentro. E eu tava de olho nessa vaga. A vaga não estava aberta. Enfim, eu comuniquei meu chefe, as coisas começaram a rodar, sabático, viagem, planejamento. Chegou no meio do ano, essa vaga abriu. Essa vaga abriu e eu recebi uma pré-proposta se eu gostaria de participar, se eu gostaria de ter essa vaga, porque ela poderia ser minha antes mesmo de abrir o processo seletivo. E foi a minha aprovação, porque eu falei, e agora? Eu vou pra essa vaga e fico mais 2 anos na Red Bull e depois eu vou fazer o meu sabático? Ou será que eu falo não pra essa vaga e eu faço o meu sabático? Gente, imagina na minha cabeça a decisão que eu tive que tomar. E tinha que ser uma decisão rápida, tá? Porque a vaga ia abrir, né, pra empresa, ia abrir pra candidatos externos e eu não podia ficar segurando nem cozinhando ninguém ali esperando eu tomar uma decisão. Então aquele momento foi decisivo. Aquele momento foi decisivo. Eu sabia que eu queria viajar, mas sabe aquela coisa que no fundo você ainda não caiu sua ficha? E aí eu fiquei pensando, pô, se eu aceito essa vaga, eu posso postergar o meu sabático por mais 2 anos, pelo menos. Só que depois vai passar 2 anos de vaga, vai ter outra vaga.
vai ter outra coisa, vai ter outro curso, vai ter outra pessoa, vai ter um namorado, vai ter um filho, vai ter uma equipe, vai ter uma gerência, vai ter uma casa envolvida. E como que eu vou fazer? O momento que eu tava ali, naquele momento eu não tinha nada me segurando. Nada disso que eu acabei de citar me segurava. E a partir de 2 anos dali, se eu continuasse na vaga, né, se eu pegasse a vaga pra mim, com certeza eu teria. Então seria muito mais difícil de eu tirar o meu sabático. Então eu tive que falar não pra essa vaga, e a partir do momento que eu disse não pra essa vaga, eu tava dizendo sim pro meu sabático. Porque não faria mais sentido eu negar essa vaga e não sair da empresa pra viajar. Não ia fazer sentido nenhum eu negar essa vaga e continuar na mesma vaga que eu tava, porque depois eu decidi não fazer sabático. Então assim, o não que eu dei nessa aprovação foi o sim que eu dei pra mim. E aí eu queimei minha ponte, eu falei, agora eu vou, marquei a data, comuniquei o RH, comuniquei a equipe, comuniquei meu chefe que realmente eu iria. Foram 6 meses de aviso prévio, sólidos, né, porque desde janeiro meu chefe já sabia, mas 6 meses de aviso prévio sólidos. E taquei o pau. Planejamento, guardando dinheiro, compra passagem, itinerário, roteiro, o que eu quero fazer, pra onde que eu vou. E foram assim os meus últimos 6 meses de Red Bull, que eu fui embora com uma dor no coração de deixar aquela equipe maravilhosa, inspiradora e motivadora, mas também com uma alegria e gratidão eterna por tudo que eles me ensinaram e por toda aquela fase que eu passei ali, que só de lembrar eu já ficar até emocionada, porque realmente foi muito bom. E aí, em janeiro de 2016, senhoras e senhores, começou o meu sabático. Mas eu não vou falar sobre ele aqui, porque este é um vídeo sobre mim e sobre a minha história, e não sobre a história do meu sabático. Eu vou fazer um outro vídeo contando pra vocês exatamente como que foi o meu roteiro, por onde que eu passei, o que que eu fiz, os perrengues, o que que eu aprendi, o que valeu, o que não valeu, e esse vídeo vai vir logo em seguida. Mas então eu vou ter que pular aqui uma janela de 2 anos, que foi 2016 e 2017 inteiros, e vamos pro começo de 2018, que eu vou contar o que aconteceu na minha vida. 2018 foi o ano que eu voltei pra casa, porque o meu sabático, que era pra durar 1 ano, durou 2. Então eu fiquei exatamente 2 anos fora e eu voltei em 2018 pra casa que morava antigamente, na casa do meu pai. E honestamente, gente, foi um período bem difícil. 2018 foi o ano mais desafiador da minha vida e junto com isso foi o ano que eu mais cresci e mais criei resiliência para as coisas que aconteceram. Nada específico de ruim aconteceu, mas eu estava realmente muito perdida. E toda a jornada da minha vida, em todo o trajeto, tudo que eu fiz, eu sempre pensava, nossa, meu Deus, obrigada por ter tanta clareza e saber exatamente as coisas que eu quero fazer. Chegava até no fundo a dar um pouquinho de medo de falar como que eu sei exatamente o que eu quero e tô caminhando nessa direção e não é possível, em que momento que eu vou encarar alguma dificuldade na hora de tomar as decisões. E essa hora chegou, foi em 2018. Eu passei o ano inteiro com leves e temporários, esporádicos, quadros de uma leve depressão por não saber realmente o que eu queria. E eu acho que isso fez parte do entendimento do retorno da minha viagem do sabático, e eu tive que dar tempo ao tempo, eu tive que me respeitar. E hoje, claro, olhando pra trás, é muito mais fácil de conectar os pontos e entender por que tudo aquilo estava acontecendo, né? Porque na hora a gente fala, nossa, por que isso tá acontecendo agora e comigo? Mas depois, mais pra frente, sempre faz sentido. Enfim, 2018 foi um ano de muita tentativa, de muitas coisas pra mim. Gente, eu tentei tudo que vocês podem imaginar. Como eu não sabia o que eu queria, eu comecei a tentar diversas coisas pra pelo menos descobrir e saber o que eu não queria. Então, eu me inscrevi pra ser aeromoça, iniciei diversas contas no Instagram pra fazer coisas malucas que eu achava que eu gostaria de fazer, tipo tirar fotografia de comida, falar sobre yoga, um outro Instagram sobre cupons de desconto, enfim, eu tentei trabalhar de diversas maneiras. Tentei ajudar minha mãe no restaurante por uma época, enquanto eu tava aqui meio ociosa. Comecei a investir muito nessa parte de espiritualidade, querer dar aula de yoga, esse tipo de coisa. Enfim, eu tentei, gente, diversas vertentes de coisas que eu achava que eu deveria estar fazendo, ser professora, ou ensinar, ou trabalhar um pouco de medicina alternativa, trabalhar com fotografia, ser aeromoça, enfim, várias coisas e que nada deu certo. E graças a Deus que nada deu certo, porque hoje tá dando certo uma outra coisa que eu estou vendo que é pra dar, mas realmente foi um processo de aprendizado muito longo, foi o encerramento do meu sabático,
Mas vou contar mais ou menos, eu cheguei, né, em janeiro, deu 2 anos certinho. E daí eu não aceitava que o sabático tinha terminado. Eu queria continuar viajando, eu ainda tinha um pouco das minhas economias guardadas, então eu não voltei com uma mão na frente e outra atrás, eu voltei com um pouco de dinheiro, porque eu sabia que eu ia querer investir em abrir um negócio meu ou fazer alguma coisa, e eu acabei usando esse dinheiro no ano de 2018 inteiro e 2019, vivendo das minhas economias, das minhas finanças, porque eu tava realmente nessa fase de teste, eu me permiti errar, e falei, se eu precisar ir à falência, eu vou, mas eu vou testar exatamente o que é que eu quero fazer até eu descobrir, e eu não vou parar. E foi isso que eu fiz, foi isso que aconteceu. Eu passei 2018 tentando, errando, aprendendo, mas no meio dele eu falei, eu preciso continuar viajando, não vai dar pra ficar sem. Vou enlouquecer aqui em São Paulo, que não é uma cidade que eu gosto, não é uma cidade que é acolhedora pra mim, é longe da natureza, é caótica, não é uma coisa que eu me sinto à vontade. Então eu peguei parte desse dinheiro, voltei a viajar, passei mais um tempo na Europa, fazendo uma viagem mais econômica que eu pude. Depois eu voltei, fiz mais uma viagem aqui no Brasil, para Chapada dos Veadeiros, que aí sim foi o turning point pra mim. Eu voltei de lá com outra cabeça, eu acho que eu consegui selar mesmo, sabe? Entender que meu sabático tinha acabado. Isso foi muito importante, porque eu simplesmente voltei pra casa e fiquei... Nossa, eu não tive esse ritual de volta de viagem, então indo pra Chapada dos Veadeiros foi uma conexão muito grande comigo mesma, clareou muitas ideias e eu voltei de lá com um gás renovado pra focar naquilo que eu, na época, achava que seria o que eu deveria focar. Bom, eu não mencionei isso antes, mas durante meu sabático eu criei um blog que eu tenho ele até hoje, é o Opana Travel, e eu aprendi a fazer toda essa parte de formatação digital, de coding, de programação sozinha, porque eu tava aprendendo, eu gosto de estudar e eu tava com tempo livre, então eu falei, vou colocar meu blog no ar e vou começar a colocar as coisas lá. Mas o perfeccionismo me impediu de continuar em frente, porque eu realmente sofro deste mal, que se não... Na verdade, ele é um bem, só que se não for bem dosado, ele se torna um mal. E o blog nunca realmente foi pra frente, né? Começou como um hobby. Lá quando eu comecei a viagem, eu criei, coloquei no ar, paguei domínio, hospedagem, tudo. E até hoje ele tá bem bonitão, só que eu não tô nutrindo ele o tanto quanto eu gostaria. Mas nessa época, no meio de 2018, eu voltei falando... Eu quero fazer alguma coisa relacionada com viagem, então eu vou retomar o meu blog. E eu tentei, do meio de 18 pra frente, retomar o blog, dei um tapa nele, comecei a escrever um pouco mais e fui tentando. E aí, o que era um hobby, eu falei, eu vou transformar em business, né? Eu fiz um upgrade pra business. Só que as coisas não acontecem exatamente como a gente imagina e do mês de 2018 pro final de 2018 eu percebi que eu ia ter que fazer um downgrade de business de volta pra hobby, porque não era exatamente isso que eu iria focar. Mas eu sabia sim que seria com viagem. Então o blog continua lá, ele tá bem bonito, tá no ar, eu vou nutrindo ele bem esporadicamente, conforme eu sinto que eu necessito, sem pressão, é um hobby, porque o meu negócio hoje é outro. No final de 2019, como eu sabia que eu ia querer trabalhar com alguma coisa relacionada à viagem e o blog ia demorar muito para dar resultado, eu ia continuar com ele no paralelo, eu acabei sendo contratada por uma agência nos Estados Unidos e hoje eu trabalho como trip leader para eles, desde então. E ser contratada por essa agência realmente mudou o rumo de muita coisa na minha vida, porque primeiro de tudo eu conheci exatamente as pessoas certas que eu deveria conhecer no momento certo para deslanchar e para desbloquear isso tudo que eu queria para poder trabalhar finalmente com o que eu queria. Então me abriu o olho para muita coisa, eu fiz diversas viagens, eu comecei a viajar com eles, sendo trip leaders, que é nada mais nada menos do que trabalhar com hospitality e cuidar dos guests, né, dos hóspedes da viagem. Então sim, eu vou na viagem, é tudo pago, é tudo incluso, eu viajo a trabalho. E é uma delícia, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de estar em contato, de servir e de ser esse ponto principal de contato dos hóspedes com a agência. E isso começou a me motivar e me dar um gás muito grande pra continuar viajando, que é uma coisa que nutre a minha alma e eu preciso, eu não posso ficar sem. E ao mesmo tempo eu não queria mais usar as minhas economias pra continuar viajando, né? Então veio no momento perfeito, porque eu falei, eu vou continuar viajando e eu não vou gastar das minhas economias e quando eu estiver em São Paulo eu vou focar em alguma coisa pra mim. E assim foi, eu comecei a seguir nessa maneira, até que o ano de 2019 virou e eu já vou contar um pouquinho mais sobre esse último ano pra vocês. Eu tô contando em etapas assim, porque realmente pra falar quem sou eu acho que
não tem como eu pular uma parte ou outra, apesar de ter pulado a parte do sabático, eu vou contar mais pra frente como foi. Só que realmente, desde aquela história que eu comecei contando sobre o intercâmbio no Canadá, é quando eu realmente me conheço por gente, e eu acho que se você quer saber sobre mim, você tem que saber sobre a minha história, e essa é a minha história. Bom, em 2018, só pra não esquecer, eu fiquei muito envolvida com uma parte mais espiritual e de autoconhecimento. Como eu tava muito perdida, eu falei, bom, mais pra baixo que isso eu não posso ir. Eu vou usar todo esse darkness que tá acontecendo pra eu encontrar a minha luz no meio disso tudo. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem da Índia, que foi uma das últimas paradas do meu sabático, no final de 2017, num retiro. Então, quando eu cheguei aqui, eu tava com isso muito aflorado. Então, eu comecei a fazer diversos cursos, mais cursos de yoga, estudar e os livros, a filosofia do yoga. Eu comecei a aprender muito para essa parte de reiki. Eu já era reikiana desde os meus 11 anos de idade, mas eu fiz um outro curso para poder me masterizar com o reiki. Eu fiz cursos de Theta Healing, de aromaterapia, eu pensei em trabalhar com naturopatia, diversas coisas, tudo voltado assim realmente para umas coisas mais naturais, Ayurveda, yoga, meditação. Foi quando eu retomei as minhas práticas de meditação. Então eu reconheço que foi um ano muito intenso na parte da espiritualidade, assim, foi, pra quem entende de chakras, foi uma coisa de uns chakras, assim, bem do chakra do cardíaco pra cima, que foi trabalhado no ano de 2018 pra mim. Tudo, tá? Massagens, conhecimento corporal, alimentação. Eu me tornei cada vez mais uma alimentação mais pura, mais vegana. Pra quem não sabe, eu já sou vegetariana há 10 anos. Comecei sendo vegetariana há muito tempo atrás, quando isso não era nem moda, eu era um ET no meio dos meus amigos, mas eu resolvi que essa seria a minha filosofia do que é certo pra mim. Mas no ano de 2018 comecei a afundar mais meu pé pra ser mais firme no veganismo mesmo. E, enfim, eu vejo esse ano como, apesar de ter sido momentos muito escuros, a escuridão não existe sem a luz. Então eu também tive esses momentos de luz, que foi através desses estudos, orações, espiritualidade, rotinas matinais e tudo mais. Indo para 2019 agora, foi um ano que eu trabalhei muito do chakra, do cardíaco para baixo até o chakra base, porque foi realmente o ano em que eu comecei a trabalhar muito, a focar, a desenvolver projetos, ideias, parceria, sociedade, viajar e ver tudo tomando um rumo. Então, gente, é difícil realmente em momentos que a gente se sente perdido achar que não tem luz no fim do túnel. Mas tem, sempre tem. E o universo tem um plano maior pra gente. Basta realmente confiar e fazer sua parte, né? Não adianta ficar, eu vou confiar e esperar cair do céu. Que não é assim que acontece. A gente tem que agir através da ação que as coisas acontecem e chegam na nossa vida. Então, em 2019, eu continuei trabalhando com essa agência que eu já falei pra vocês. Eu coloquei na minha cabeça que o blog seria um hobby meu, porque eu gosto muito de escrever e seria um escape. E também eu acabei, no meio disso tudo, fundando o Sabático na Prática, que foi uma das... Não, foi a melhor coisa que aconteceu em 2019. Eu e a Mari já estávamos nos falando há muito tempo, durante a viagem. Quando ela resolveu tirar o sabático dela, eu já estava fazendo o meu e ela me tomou como referência. A gente fez diversas ligações onde eu expliquei algumas coisas pra ela e ela finalmente foi tirar o sabático dela. No meio disso, a gente se encontrou em Bali, a gente fez uma aula de yoga juntas. E isso já mostra a força dessa conexão, porque ela também é instrutora de yoga, ela também fez o curso dela na Índia, ela também é vegetariana, ela também fala italiano, então assim, nós somos parecidas em muitas coisas e realmente tinha que ser. O ano de 2018 que eu falei que foi muito difícil pra mim, se eu não me engano, ela ainda tava viajando, depois ela chegou e a gente passou um bom tempo se comunicando online, falando a gente tem que se encontrar, a gente tem que se encontrar, a gente tem que se encontrar, uma chorando as pitangas pra outra de não aguento mais ficar aqui, quero continuar viajando, o que a gente vai fazer? Esse encontro nunca saía, até que um dia deu certo. E a gente se encontrou, a gente foi almoçar, depois de um outro dia a gente se encontrou novamente, cada uma pra fazer uma coisa aleatória que não tinha nada a ver com o sabático e a gente tava no escritório, a gente saiu pra almoçar e no meio desse almoço a gente falou, a gente vai fazer um curso de viagem e a gente fez e a gente fundou um sabático em questão aí de um mês. Tudo foi entregue em questão de um mês. Por que tanta correria? Porque a gente fez tudo isso, foi em janeiro, fevereiro, março... Foi em abril, mais ou menos, maio a gente executou e entregou.
E no final de maio, nos últimos dias de maio, eu já estava embarcando para uma outra viagem que eu ia passar 4 meses na Europa, já como nômade digital, porque eu queria trabalhar da estrada, eu queria ganhar dinheiro enquanto eu estava viajando, e eu programei essa viagem aí de 4 meses, nem que se fosse para fazer freelancing, usar minhas últimas economias, ou seja lá o que for. E eu acabei viajando e a gente continuou trabalhando a longa distância, depois eu voltei, a gente deu um gás maior ainda e aqui estamos com 7, 8 meses de empresa, já com blog, Instagram, que a gente está crescendo organicamente, a gente tem muito orgulho disso, esse canal no YouTube, 2 cursos já, um curso 100% gravado, o outro em gravação, diversos planos para o ano que vem, fazendo consultoria e mentoria, então assim, foi um start, uma porta que abriu e as coisas começaram a acontecer da maneira mais linda possível. Esse foi meu ano de 2019. No meio disso tudo eu também fiz algumas viagens com a agência que eu trabalho e recentemente fui contratada por uma outra agência também dos Estados Unidos, a qual eu vou ser community leader para eles, para um grupo que vai fazer uma viagem pela Ásia e eu vou acompanhá-los. Isso vai ser pro ano de 2020. Então, essa sou eu hoje. Espero que você tenha conseguido entender um pouquinho sobre quem é a Dani, quem que tá por trás do sabático na prática. Uma pessoa comum que enfrenta diversos desafios, mas sempre vem do lado positivo e com muito, muito, muito entusiasmo em tudo que faz. Eu acho que entusiasmo é a maior fonte, o maior poder que a gente tem na nossa vida é fazer as coisas com entusiasmo, porque se a gente perde o entusiasmo pela vida, a gente perde tudo. A gente perde a alegria de viver, a gente perde o motivo, o propósito. Então, realmente, tudo que a gente faz tem que ser com bastante alegria e fé que vai dar certo, porque já deu, né? Começa a fazer as coisas já pensando que deu certo, porque o tempo não existe, enfim. Não posso esquecer de falar aqui que eu e a Mari nos conhecemos na Red Bull. Então, lembra quando eu falei lá no comecinho que eu era parte de um time de asas, né, o Wings Team? A Mari também foi parte desse time, ela trabalhou no time junto comigo. E depois ela saiu, foi seguir a carreira dela em outra empresa e eu continuei. Foi ali que a gente se conheceu e hoje a gente retomou as atividades com o sabático. Resumo da minha vida atual, eu tenho o sabático na prática, eu tenho o meu blog, que é meu hobby, até rima, e eu trabalho com uma agência nos Estados Unidos onde eu faço hospitality e com uma outra empresa que eu trabalho como community leader. Eu trabalho com essas 4 vertentes hoje, eu acho que é uma coisa bem geminiana de se fazer, de não conseguir ficar num emprego só e ter diversas fontes, né, diversas coisas acontecendo o tempo todo. Eu acho que isso é a energia da vida, isso é a energia vital que mantém a roda ativa, né, as coisas acontecendo. E uma coisa que eu esqueci de falar, na verdade, quando eu voltei de viagem, eu tentei considerar, sim, voltar num trabalho corporativo, mas foi um pensamento rápido que passou pela minha cabeça. Eu até cheguei a mandar alguns currículos, mas eu tinha noção que esse seria o meu plano Z, porque eu não queria não ter a liberdade de fazer o que eu quero na hora que eu quero. Eu acho que o principal pra mim é a liberdade, tá? Trabalhar num escritório com horário fixo é legal, assim, tem os seus benefícios. Eu não tô falando que isso não é bom, não estou julgando, porque eu fiz com muito amor por 6 anos. E se não fosse essa tal liberdade que eu busco tanto, talvez eu estaria fazendo ainda em paralelo do sabático, mas para mim o meu valor maior de vida, não importa se no trabalho, num relacionamento, onde quer que for, é a liberdade. Não tô falando que eu quero um relacionamento aberto, não é isso. Mas é a liberdade. E pra mim, ver ali uma passagem que tá na promoção pra eu comprar se eu quiser e falar, não, eu não vou comprar porque eu não tenho férias, isso me poda. Então, por esse motivo, eu resolvi não voltar pro trabalho do escritório, né? Não é pelo escritório em si, mas sim pela liberdade que estaria me tirando. E hoje eu tô muito feliz com o caminho que isso tá levando. Eu tenho muita fé para 2020, que vai ser um ano de muito trabalho, porém de muita colheita também. E eu espero gravar mais um vídeo no final dele contando como que foi, porque a jornada, ela nunca termina, né? Se eu vou contar parte da minha história, cada ano eu tô escrevendo e a gente muda e evolui. E isso que é o mais lindo de tudo. E não esqueça de assinar o nosso canal, deixar o seu like. Se você quer saber um pouco mais sobre a gente, acompanhe aqui, ninguém é obrigado a fazer nada, mas a gente incentiva para vocês ficarem mais próximos de nós.
E se você chegou aqui até o final desse vídeo, você tem direito a fazer uma pergunta, seja ela qual for, que eu vou te responder, tá? Então é só deixar aqui embaixo a pergunta que você quiser saber, se ficou dúvida, pode ser mais de uma também, que eu respondo, porque quem assistiu até o final merece saber tudo que tá acontecendo, tá bom? A gente se vê na estrada.